rapaziada. Boa tarde a todos. Vamos lá. Primeiro eu quero começar agradecendo o espaço e a oportunidade, a organização do evento. Valeu, Ale, de verdade, muito prazer. Muito bom, né, fazer parte aqui da segunda edição da jornada Detail Mais. E hoje eu vim aqui mostrar como a inteligência artificial pode aumentar o faturamento das estéticas automotivas, certo? Vamos lá. Já quero começar com uma pergunta bem simples. Quem aqui já perdeu um cliente porque não respondeu o WhatsApp a tempo? Pois é. No mundo de hoje, acelerado, quem responde primeiro, vende primeiro. O cliente manda mensagem, pede orçamento, e se você demora ali 5 minutinhos, às vezes ele já está fechando com o seu concorrente. A verdade é que o cliente de hoje, né, quer tudo muito rápido. Ele pesquisa, compara e decide tudo em minutos. E aqui tem um ponto importante. Se você tem uma estética automotiva e já está fazendo tráfego pago para trazer mais lead aí para sua base, esse é um problema muito maior. Primeiro, porque você pagou para aquele lead chegar ali até você, né? E segundo, ele está sendo bombardeado por outros anúncios, outros conteúdos, outras notificações. É tudo muito dinâmico. E muito provavelmente depois de 2 minutos ali, ele nem lembre mais que foi o seu anúncio que chamou a atenção dele. Ele pode se perder no meio desse processo aí. É questão de segundos para outra notificação chamar a atenção dele e ele está fazendo outra coisa. E falando talvez com o seu concorrente. E é justamente por isso que a inteligência artificial não é mais um luxo para as empresas dentro do mercado de estética automotiva. Ela virou uma ferramenta de sobrevivência para negócios como esse. E hoje eu quero te mostrar como a inteligência artificial pode aumentar seu faturamento e possibilitar que você trabalhe menos e com mais previsibilidade. Mas antes de fato começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rodrigo Vieira de Mello, estrategista e copywriter da agência As Ideias, especialista em estratégias de atendimento guiado pela inteligência artificial. E vou pedir também para quem está aqui e quiser entender um pouco mais a fundo, né, de como usar a inteligência artificial para faturar mais, para seguir o meu perfil lá no Instagram. Lá eu posto conteúdos quase que diariamente, dando dicas, mostrando o mercado, trazendo soluções para atendimento das estéticas automotivas, tá? Tudo baseado na inteligência artificial. E o meu perfil é o rodrigo.com.ia. Segue lá, já acompanha o conteúdo. Mais para frente, eu tenho um brinde aí para todo mundo que está participando. Mas vamos por aqui. Vamos começar entendendo o contexto, certo? Muito se fala sobre inteligência artificial, e nos 2 últimos anos, a inteligência artificial saiu das grandes empresas e chegou nos pequenos e médios negócios. Oficinas, barbearias, clínicas e sim estéticas automotivas estão usando o IA para atender clientes, fazer agendamentos, gerar orçamento e até vender mais para o mesmo cliente, né? É... Só que antes de tudo, eu quero deixar uma coisa clara aqui, tá? Essa é uma dúvida, essa é uma confusão que acontece muito grande e com muita frequência. Inteligência artificial não é chatbot, tá? Um chatbot é aquele robozinho com respostas prontas, tipo: olá, tudo bem? Digite 1 para agendar, 2 para orçamento, 3 para tal coisa. Ele só repete o que foi programado. Ou aquelas mensagens prontas que você deixa ali no seu WhatsApp dizendo sobre os seus serviços, ou dizendo que logo mais vai responder. Um agente de IA, ele é outra história. Ele tem uma outra dinâmica. Ele é um funcionário que trabalha ali 24 horas por dia, 7 dias por semana.
é o seu melhor funcionário, costumo dizer aqui. Porque uma vez que você treina ele, ele fica imparável. Não erra, não para tomar cafezinho durante o expediente, não fica de mau humor porque está trabalhando até tarde, é, ou porque está trabalhando no final de semana, não chega de ressaca na segunda-feira, enfim. E não se engane, porque os agentes de IA entendem o que o cliente escreve, tá? Ele consegue interpretar a intenção e responde de forma natural, de forma humanizada, personalizada, e até com empatia. Então, ele de fato é um atendimento humanizado, certo? E o melhor de tudo é que você consegue elevar o padrão do seu atendimento. Você consegue dar uma experiência premium para cada lead que chega ali, que você tem na sua base. E aqui é um detalhe importante, porque o cliente que procura uma estética, ele não é um cliente de lava-jato comum. Ele é um cliente que ele está buscando algo melhor para o carro dele. Logo, mesmo que inconsciente, ele busca ter uma experiência, ele busca ter um atendimento diferenciado para ele também. Então, a experiência que ele tem desde o primeiro oi que ele te dá no WhatsApp, até o momento que ele pega a chave do carro para sair da sua loja, precisa ser completa. Precisa mostrar para ele que ele é importante. E esse atendimento ele pode, por exemplo, perceber que o cliente está indeciso e sugerir o melhor serviço para ele. Entender o perfil e sugerir o melhor serviço que ele pode fazer para o que ele busca, né? Com base em tudo que o cliente escreveu ali, certo? Então ele vai coletando todas aquelas informações para poder dar a melhor opção para o cliente. Não só o que ele chega ali pedindo. Às vezes o cliente chega pedindo uma coisa, mas na realidade ele precisa de outra. De novo, o agente é o seu melhor funcionário treinado. Ele é uma cópia sua. Tá? Se eu perguntar aqui, você queria um funcionário como você? Comprometido, responsável, dedicado, focado? Pois é. Você pode ter esse funcionário com um agente de inteligência artificial. Ele vai ser treinado para ser a sua cópia. A IA, ela está evoluindo muito rápido. E quem aprender a usar agora vai sair anos na frente da concorrência. Você vai ter um diferencial competitivo muito grande em relação aos seus concorrentes. E vai fechar 2025 com o melhor faturamento de todos os anos, porque é um trabalho feito padronizado, com processos. O dono de estética hoje, ele está ali atarefado durante o dia, muitas vezes, né, com a mão na massa, de fato ali no carro do cliente, fazendo o melhor trabalho, e ele não tem tempo para dar atenção aos clientes que chegam ali no WhatsApp. Então, ter processos, cada momento do atendimento, a pessoa chegou, a pessoa pediu um orçamento, em vez de só falar valor, dar, só falar preço, na verdade, né? Passar o valor, gerar valor aquilo ali, dizer os benefícios, a importância do serviço, tentar fazer uma venda casada para aumentar o ticket médio do cliente. Tudo isso é extremamente importante durante o processo, ter tudo isso aí mapeado. Tá? E como você está perdendo cliente e dinheiro sem perceber? Agora deixa eu te mostrar o que está acontecendo na maioria das estéticas automotivas hoje, tá? E onde você provavelmente está perdendo dinheiro. Primeiro ponto, demora para responder. O cliente manda mensagem, você está ali no atendimento presencial, como eu falei, está ali no veículo do cliente, está ali dedicado, olhando o salão para ver se está tudo dentro do prazo. Enfim, quando você tem uma equipe já, você está nessa organização, você está cuidando de financeiro, você está. Então o cliente manda mensagem, você está nesse atendimento e quando vai ver, já perdeu o orçamento. Como eu disse antes, as coisas estão muito dinâmicas. O comportamento de consumo mudou. O cliente ele falou ali com você, ele já falou com mais três concorrentes seu,
Quem respondeu primeiro, ele precisa resolver o problema, porque senão ele é levado pela rotina e, enfim. Segundo, falta de acompanhamento, né? Você manda o preço ali, cliente visualiza, some. Quem aqui já passou por isso? Quem aqui tem aquele cliente que chama no WhatsApp e nunca mais vê? Eu tenho aqui também na minha empresa, diversos. A pessoa chega ali pelo meu anúncio, teoricamente está interessado, manda uma mensagem ali e quando eu mando, ou quando o meu agente manda, né? Simplesmente a pessoa não responde mais. E assim todos os negócios, né? O que é que acontece é, quando você não faz o follow-up, ninguém manda um posso te ajudar a decidir, isso aí é dinheiro jogado fora. Você já teve o custo para trazer essa pessoa, seja através do tráfego pago, seja através do seu conteúdo gratuito aí, mas que você dedicou tempo para fazer, né? Ou pagou uma agência, enfim. Seja como for, existiu um investimento para aquela pessoa chegar ali até você. E se você não dá esse acompanhamento, você está deixando o dinheiro sair pelo ralo, tá? Um agente, quando você tem um agente de inteligência artificial, geralmente nas estéticas que eu atendo aqui, ele faz o seguinte: eu quero que 2 horas depois que o cliente parou de responder, o agente, né, o robô, volte a chamar ele. Vi que a gente não finalizou o nosso processo de agendamento. Podemos continuar agora? Se ele não respondeu, 24 horas depois a gente vai chamar ele de novo. E assim ele pode fazer durante meses, até ele conseguir reativar esse agente. Dificilmente, dificilmente você, como dono de negócio, vai conseguir é, vai conseguir ter essa cadência de follow-up bem administrada, sem ter um furo, para todos os seus clientes, né? Então, é ter essa ajuda desse trabalho operacional, porque isso é operacional, você ficar chamando o cliente que já veio ali, chamou, sumiu, passou um orçamento, ele sumiu. Você tentar reativar ele é totalmente operacional, não tem nada de estratégico nisso, não tem nada de inteligente, né? Então, nada melhor do que você botar um, uma inteligência artificial para fazer esse processo repetitivo. Até se você tem um atendimento feito por humano aí na sua loja, para ele ficar fazendo isso, é um subtrabalho para ele. Ele pode fazer coisas muito mais estratégicas, que gerem muito mais retorno, sendo mais ativo de outras formas, né? Um terceiro ponto aqui, os clientes que nunca voltam. Você faz um serviço impecável ali, mas não mantém contato com ele. Não deixa ele aquecido. Não manda uma mensagem de lembrete, não avisa de uma promoção, um agradecimento, não faz um pós-venda depois que ele sai da loja, perguntando como foi sua experiência. Aqui eu vou falar uma dica de ouro. Não sei se todos já fazem, mas eu não vejo quase ninguém fazer isso. E a gente, geralmente, quando a gente começa com o cliente, a gente já implanta isso aqui no pós-venda dele. Depois que o cliente saiu da loja, finalizou o serviço, saiu da loja, ele recebe uma mensagem perguntando como a experiência, como foi toda a experiência dele e pedindo para ele, me fugiu agora, dar uma avaliação, fazer uma avaliação no Google Meu Negócio. Por que no Google Meu Negócio? Porque quando alguém lá da sua região procura estética automotiva, se você é bem avaliada, o Google vai te colocando na frente. Então a pessoa pesquisou ali no Google, estética automotiva, região tal. Se você está ali com boas avaliações, você vai aparecer primeiro para ele. E isso funciona muito. O retorno de clientes vindo para você, novos clientes, né, vindo para você é muito grande. E se ele não tem esse aquecimento ali, né, com ele, tentando trazer ele de novo para a loja, ele provavelmente vai acabar indo para a concorrência, né? Porque for mais fácil para ele. De repente, aquele anúncio que chegou ali, então ele já fez o serviço com você, mas um outro agradou mais ele, ou alguém tem um preço melhor, enfim. Você não se fixou na cabeça dele. E é importantíssimo você estar fixado na cabeça do cliente. A primeira coisa que ele lembrar quando pensar em fazer uma lavagem do carro dele é a sua loja.
Quando um amigo perguntar, ele precisa ter o nome da sua loja ali para poder indicar, tá? Ele precisa se tornar um fã, não só um cliente. E por último, donos sobrecarregados. Você faz o atendimento, o serviço, a gestão, o marketing, você faz tudo na loja. E o resultado é cansaço, falta de tempo e faturamento travado, né? Você está ali totalmente no operacional, sem ter tempo de pensar em coisas mais estratégicas, em ações semanais para trazer o cliente. Você acaba sendo engolido pela rotina. O cliente gosta de novidade. E você precisa ter uma novidade, e não estou falando de preço, nem sempre é desconto de preço, mas você precisa ter uma novidade a cada semana, a cada 3 dias, porque você precisa ter uma desculpa para falar com aquele cliente, né? Se você não cria uma estratégia, uma desculpa para voltar a falar com o cliente, você vai falar a mesma coisa, você acaba se tornando um chato, né? Então você precisa ter um pretexto para poder reativar esse cliente. É uma Black Friday, é uma quinta do desconto, né? Ou uma quinta da compra casada, que aí aquele cliente quer só fazer uma lavagem, já faz uma lavagem, uma higienização. Precisa criar estratégias e, mais uma vez, não é só sobre preço, não é só sobre baixar o preço. Aqui a nossa última alternativa é baixar o preço do cliente. A gente sempre vai buscar estratégias para fazer, inclusive, ele consumir mais. Tá? É como a gente empacota aquela oferta para o cliente ou pagar sem sentir, né? Porque você trouxe tanto benefício ali para ele, ou ele aumentar até o ticket médio dele, tá? E tem mais um aqui, que inclusive foi de um cliente meu, que tem uma estética grande, é quase uma estética centro automotivo que ele tem, faz troca de óleo, ele vende carro seminovo, enfim. Ele tem 4 pessoas no atendimento dele, no suporte e vendas, né? Atendimento, suporte e vendas. E o que eu vou mostrar aqui um print da conversa que ele me mandou de um dos atendentes dele, né? Quando a gente pegou ali logo no início, para fazer o mapeamento dos processos dele, que ele foi, chamou os atendentes, aí foi pegar, né, de onde vinha cada conversa. Quando ele pegou essa conversa, ele me mandou um print e falou: olhe para isso aqui. Total falta de comprometimento ou vontade de vender. Deixa eu, deixa eu mostrar aqui para você o print. O cliente chegou e falou: oi, tudo bem? Quanto é o valor da lavagem do mob? A pessoa simplesmente respondeu: bom dia, 75. Aí o cliente foi e perguntou: a interna? Aí botou aspiração e lavagem externa. Interna, qual o valor? Quer dizer, não teve um diálogo, não gerou valor para o cliente. Não sei se ele julgou porque pelo carro, pelo valor do serviço inicial que seria, não sei, mas não cabe a ele fazer esse julgamento. Cabe a ele receber o cliente, gerar valor, oferecer um serviço casado, ter agilidade nesse atendimento, né? Ser o mais humano possível, mais acolhedor para o cliente se sentir à vontade para consumir, né? E sabe o que é curioso? É que tudo isso pode ser resolvido com automação e inteligência artificial, sem precisar contratar mais gente e por um custo infinitamente menor do que um funcionário humano. A inteligência artificial já foi algo, vou até dizer, surreal para questões de valores, que era quando as empresas ali, só as grandes empresas tinham, né? Mas isso não é mais uma realidade. Hoje está muito acessível você ter uma inteligência artificial ali no seu atendimento. E o que ela gera de retorno é infinitamente maior do que o que você vai ter de custo com ela inicial ali. E outra, o retorno, ele é muito rápido. Já no primeiro mês você já tem retorno, tá? Primeiro mês é mais lento ali, porque ainda tem bastante ajuste. Geralmente as estéticas não têm um processo muito bem definido de atendimento. Então, quando a gente entra aqui, a gente faz todo esse ajuste, vai olhar a estratégia, vai olhar a cadência, vai olhar script.
né? Vai fazer esses ajustes, mas se a partir do segundo, terceiro mês, você já tem um retorno gigantesco de produtividade e de dinheiro, né? As pessoas costumam me perguntar aqui, Rodrigo, então você vende inteligência artificial e tal? E eu geralmente eu respondo, não, eu vendo tempo, eu te dou tempo. A inteligência artificial foi a ferramenta que eu vi que poderia ser melhor para me fornecer esse tempo que eu vou te vender, tá? Eu vendo tempo para você estar com sua família, eu vendo tempo para você estar pensando em questões mais estratégicas da sua estética. Eu te dou tempo para você poder desfrutar do que você produz ali, né? Não precisa chegar em casa e estar respondendo 50 mensagens de cliente. Enfim, a inteligência artificial é só uma ferramenta para possibilitar que você tenha tempo, tá? E quais são as principais ferramentas que aumentam o faturamento? Vamos falar agora de prática. Existem três áreas onde a IA pode transformar o seu negócio, certo? Primeiro é no atendimento inteligente, que é um pouco disso que eu falei aqui, que são os agentes de IA, tá? São as secretárias, os secretários. Um agente de IA no seu WhatsApp, ele pode responder mensagens instantaneamente, fazer perguntas certas para entender o que o cliente quer, gerar o orçamento com base nas respostas e até marcar o agendamento lá na sua agenda. Ou seja, o cliente te mandou um oi 2 horas da manhã, que ele estava lá deitado na cama dele com insônia, passando no WhatsApp ou passando no Instagram, viu um anúncio seu, ou viu um post seu, mandou um oi e queria saber o preço. O agente ele vai recepcionar ali o cliente, vai fazer as perguntas chaves para entender o que pode ofertar mais, o que é que o cliente realmente precisa. Ele gera esse orçamento, tá? Para o cliente, fala preço e ele já agenda. Você vai só receber quando você acordar lá, 6, 7 horas da manhã, você vai receber a notificação na sua agenda que tem tal serviço agendado para tal horário em tal dia. Um processo totalmente automatizado, sem depender de você, tá? Em nada da operação. Você não precisa entrar em nada. Então imagine o cliente mandar: oi, quero fazer uma higienização interna e polimento. Aí o agente responde: perfeito. Posso te agendar para amanhã às 9 ou às 14? Posso te mandar o valor já com 10% de desconto para pagamento antecipado? Isso é atendimento intencional, com foco em venda, né? Não é só. Ele não está tirando o pedido, ele não está. Ele está com intenção, ele sabe o que está fazendo, ele tem um passo a passo. Segunda ferramenta importante aqui, gestão e marketing com IA. Ferramentas como ChatGPT, Copy, IA, o próprio Canva, usar a inteligência artificial do Canva. Eles ajudam a criar posts para redes sociais, né? Hoje é imprescindível que você tenha. A rede social é a vitrine das lojas. Ninguém hoje dificilmente assiste televisão, né? Muito pouco. As pessoas estão no celular. As pessoas estão no aeroporto, tem aqueles telões gigantescos de LED e as pessoas estão sentadas olhando o celular. As pessoas estão dentro do carro, não está olhando outdoor, está olhando o celular. Podem até olhar, mas em sua maioria está ali com a atenção no celular. Então vocês precisam estar dentro das redes sociais, ter uma presença forte, ter uma identidade ali dentro das redes sociais. Então ele vai fazer ali os posts para redes sociais, mensagens para promoção, né? Ele constrói ali as mensagens, texto para anúncios, quem faz tráfego pago pode criar esses textos aí para botar para rodar, ideias de combos de serviço também. Tudo isso daí facilita muito a sua vida. Não é que ele vai fazer tudo por você.
prompt ali e ele vai elaborar e você só vai lapidar dentro do que você quer, do que você pensou em fazer, mas ele economiza seu tempo de criação ali. Por exemplo, você pode pedir, crie um post para divulgar um combo de vitrificação mais higienização com desconto de fim de semana. Em segundos, você tem legenda, chamada e até a parte pronta. E até a arte, né, pronta. Terceiro, pós-venda e fidelização. Aqui, galera, aqui mora o ouro. Com a inteligência artificial, você pode automatizar mensagens como: Oi, João, já se passaram 60 dias desde a sua última lavagem. Que tal agendar uma nova higienização? É você tentar trazer o cliente que já fez algum serviço contigo ali e sumiu. Ou promoção especial para clientes que fizeram polimento em 2024. 20% de desconto na vitrificação, tá? Essas pequenas ações aumentam muito o retorno dos clientes e fazem o faturamento crescer de forma constante. Você vai vender mais sem ter custo, porque ele já foi seu cliente. Estudos mostram que para você fazer o primeiro cliente, ele tem que ter algum tipo de contato contigo ali de 5 a 8 vezes. Se for por anúncio no Instagram, ele te viu uma vez ali, passou um post seu, ele identificou que era você, passou na frente da sua loja, enfim, de 5 a 8 vezes. Isso aí tem um custo, né? Já um cliente que ele já fez um serviço contigo, ele já pagou, você já pagou por ele, ele já fez o serviço, a partir dali é custo zero praticamente, né? Então, trabalhar a base que você tem é de extrema importância, porque você já gastou para tornar ele seu cliente. Agora é só você lembrar para ele que está na hora de renovar o serviço, ou que tem um outro serviço esperando por ele lá na sua loja, né? Tá, me conta aqui se está fazendo sentido para vocês até aqui, tá? É, vocês conseguem enxergar a quantidade de possibilidades que tem para cada um aqui faturar de 20 a 40% a mais já em novembro, com algo desse tipo? E você pode pensar, eu já tenho as coisas estruturadas aqui, mas se de fato é automatizado, com velocidade, para todos os clientes, né? Não é para aquele que você lembrou. Para todos os clientes vai fazer um processo. É totalmente possível. E isso porque eu nem falei nada sobre a Black, tá? Como a gente pode te ajudar a vender mais, né? Usando essa desculpa, né? Essa narrativa da Black. Mas eu vou deixar esse tema para os mais interessados, certo? Então, no final, aqui eu vou dar, né? Vou deixar um brinde e vou explicar mais sobre isso, certo? Que pode ser feito. Não? Agora tá? Espera aí. E agora? Tá? Show. Tá. É, e como
Os agentes de IA aumentam o faturamento. Tá? Agora vamos aqui para o coração desse nosso bate-papo aqui. Os agentes de IA são um grande salto de produtividade e faturamento. Eles vendem mais porque não deixam a oportunidade escapar. Exemplo prático. Um cliente manda mensagem pedindo orçamento para lavagem detalhada. Enquanto a maioria dos atendentes responderiam com um valor, esperaria a resposta, o agente de IA faz algo melhor. Exemplo, o valor é 180. Posso agendar para hoje às 15 ou amanhã às 9? Ele não só responde, ele conduz a venda, né? E mais, ele pode oferecer serviços complementares. Se quiser, posso incluir um tratamento de proteção de plástico por mais R$ 50. Faz sentido para você? Tá? Ele é ativo o tempo todo. Ele recebe o cliente, ele gera valor, ele está sempre com foco de levar para o agendamento, ele oferta novos serviços, ele entende o que o cliente quer, o que o cliente precisa ali para poder fazer a oferta, né? Ofertar o que o cliente precisa. Aqui tem um exemplo de um atendimento. Aqui, ótima escolha. A higienização interna para o seu HB20 está em promoção hoje. De tanto por tanto, você vai economizar tanto, tá? E vai gerando valor ali. Tudo é estrategicamente pensado. E este serviço inclui tal e tal coisa, certo? Ele detalha o que tem ali, para o cliente saber o que ele está levando, né? Tudo isso inconscientemente vai gerando valor ali para o cliente, né? E além disso, podemos incluir tal e tal coisa que traz os benefícios. Então ele não está empurrando um produto, ele está dizendo o porquê de cada coisa, o cliente está no comando, tá? O cliente precisa saber que ele está no comando, que ele não tem uma pessoa empurrando nada para ele ali. O cliente não gosta de vendedor chato que está empurrando uma coisa que ele não precisa. Mas o agente está mostrando ali as possibilidades para a coisa acontecer, tá? Isso aí é uma venda consultiva automatizada, tá? E o melhor, ele nunca se cansa, nunca esquece um cliente e nunca deixa uma conversa parada. Como eu falei, ele vai sempre tentar reativar cada cliente. E para mim isso é importantíssimo, porque quem está aí no dia a dia, o que eu recebo aqui de estética, de dono de estética, a maioria está com a mão na massa. A maioria está ali no dia a dia mesmo, no salão, fazendo o serviço no carro do cliente. Ele não tem tempo de ficar lembrando daquele cliente que mandou uma mensagem tal dia, que o atendimento parou no meio, porque os atendimentos começam e não é, a pessoa às vezes não para ele para de responder, não é porque ela não quer mais. É porque outras coisas levaram ela para outros problemas carregaram ela, né? E aí ela precisa de uma reativação. Aqui comigo é a mesma coisa. Os clientes começam a falar comigo, daqui a pouco para, daqui a pouco chama, o agente chama, e aí ele lembra, oh, é mesmo, tava falando com você e acabei não falando mais, vamos sim agendar, vamos sim conversar. Então, todo e qualquer negócio precisa ter essa cadência de follow-up para o cliente sempre estar retornando, certo? Porque 99% hoje das empresas estão preocupadas em trazer novos clientes. O problema é sempre trazer novos clientes. Só que, como eu falei, é, um novo cliente ele tem um custo muito maior. É sim muito importante ter novos clientes, mas se você não trabalha a base que você tem uma perda de dinheiro gigante. Aqui o que a gente constata é que por fazer um trabalho básico ali, de base de clientes, você já tem um aumento de faturamento de 20 a 40%. Tá? Alguns negócios que implantaram a gente de IA tiveram resultados com 25% a mais de orçamentos convertidos, certo? Porque tem um acompanhamento ali, tem, enfim, 30% mais agendamentos no mês, aqueles leads que chegaram ali e você não deu conta de responder.
E vou abrir só um parêntese aqui. Eu fechei um cliente essa semana que ele roda tráfego, né? E ele fala, ele chegou me falando isso. Eu só consigo rodar tráfego 3 dias. 3 dias chegam mais ou menos de 100 a 200 pessoas para mim no tráfego e eu não consigo atender. E aí eu fico com 200 mensagens no meu WhatsApp lá parado. Ou seja, ele está gastando dinheiro lá no tráfego, está trazendo cliente, não está convertendo nada porque ele não consegue responder ninguém. Tá? E tem também uma redução de 50% no gasto, no tempo gasto, né, com mensagens. Essas mensagens repetitivas, passar valor, horário de funcionamento, né? A IA, ela não substitui o humano. Ela só substitui o que é repetitivo e vai liberar você para cuidar do que traz mais resultado. Eu já fiz aqui mais de ah, 30, 50 apresentações para dono de estética automotiva e todos me disseram a mesma coisa. E não consegue cuidar, dar conta, né, de cuidar do operacional e dar devida atenção ao suporte e vendas. E o que acontece? Deixa de vender. Mas não é só isso. Você também se culpa porque as contas estão apertadas e porque perdeu 1, 2, 10 clientes, por não ter um atendimento rápido, eficiente ali, que venda e que ajude a faturar mais. Isso é engraçado, porque quando eu paro para fazer conta aqui com os clientes, quem chega até mim, né, para entender como é que funciona, eu sempre pergunto: você perde cliente? Você sente que perde cliente? Sinto. Você perde quantos clientes aí por dia, se for botar uma média? Aí ele vai me dizer ali: perco um cliente por dia. Geralmente é a média que eu sigo. Um cliente por dia. E aí eu faço uma conta rápida com ele. Se você perde um cliente por dia, eu por base aqui, tá? Tem uma variação, mas ticket médio de uma estética é R$ 350. R$ 350 vezes 5 dias, não vou nem botar no sábado, dá R$ 1.750. Se você multiplica isso por 4 para fechar um mês, dá R$ 7.000. E se você multiplica esses 7.000 por 6 meses, dá R$ 42.000. Alguém aqui já parou para fazer essa conta? Já se deu conta de quanto está deixando na mesa? Só porque não respondeu aquele cliente? Só porque levou 2 minutos para responder um cliente? Ah, mas ele não queria. Infelizmente, a gente gostando ou não, o comportamento mudou. Semana passada, eu estava com um cliente, ele trouxe sua esposa para a reunião, para a gente alinhar alguns pontos de treinamento, enfim. No final, ele disse uma coisa que me tocou muito, porque eu sou pai, sou casado. Então, ele disse: Rodrigão, eu não aguento mais chegar em casa tarde, tarde da noite, e ter que responder mais de 100 pessoas no direct, que vem do tráfego, que ele está colocando dinheiro para trazer pessoas. Na mesma hora, a esposa dele resmungou. E ele continuou: eu queria estar com minha esposa e com minha filha, mas eu paguei o tráfego para rodar. Durante o dia não consigo responder. Preciso parar e fazer isso quando chego em casa. Isso aqui é engraçado, porque muitos donos de negócio não respondem as pessoas, ou os clientes, né? Quando o negócio é maior, principalmente, quando está na mão de um atendente, depois fora do horário comercial. Das 17, o atendente saiu da loja, ele não vai atender mais ninguém. Eu tenho estéticas aqui que tem atendente, como a desse rapaz aí que eu falei mais cedo. Mostrei o print ali do mob. 17 ou 18 horas, não me lembro agora. O atendente não responde. E aí no outro dia vai correr atrás das mensagens que chegaram ali para ele fora do horário. E ele roda tráfego. Então tá chegando gente para ele o tempo todo. Mas, mas é, aqui na estética, a maioria não consegue responder durante o dia. E depois do horário de trabalho, que chega em casa, que tá ali na hora do seu descanso, é que vai responder as mensagens, né? Porque de fato o dia de vocês é bem corrido, é bem exaustivo, né? E aí, palavras dele. Sabe o que é pior? São quase todas as mesmas perguntas. Perguntas que a gente vai responder
E mais do que isso, não vai demorar um dia todo, como hoje eu preciso demorar para responder, né? Vai ter agilidade no processo. O agente, ele responde em segundos. Chegar 300 pessoas perguntando na mesma hora, em segundos ele vai responder todo mundo. E com o mesmo padrão de atendimento. Que você começa, você tem um atendente ali e respondeu 10 mensagens iguais no dia, ele já está de saco cheio de responder aquilo ali. Ele já está respondendo, ele já vai reduzindo a mensagem. A primeira mensagem, a primeira resposta já foi mais completa. A segunda ele já dá uma enxugada, já dá uma resumida. Na terceira ele já dá uma resumida, ainda maior. Na última já tá igual aquela menina lá do Mob. Por acaso ela deu o bom dia, né? Respondeu. Senão ela só ia falar o preço, R$ 75. Eu não sei se você se sente assim. Não sei se tem essa sensação de que tá trabalhando muito porque tá cansado, mas que ainda assim se cobra, porque sabe que tem falhas na sua operação, né? E passos para começar. Agora você deve estar pensando, tá, mas por onde eu começo, né? É, qual é o passo para começar? O que é que precisa fazer, de fato, para começar? É, é mais simples do que parece, né? Primeiro, mapeie todo o seu atendimento. Liste as perguntas mais comuns que chegam no WhatsApp: preço, duração, né, dos serviços, quais serviços, forma de pagamento. Deixe tudo isso aí bem mapeado. Segundo, crie um roteiro de respostas inteligentes. Não é só responder, é guiar o cliente para fechar, tá? É ter uma estratégia. O cliente chegou aqui, ele vai chegar até aqui através desse caminho. Não é do jeito que o cliente quer, tá? Porque senão é ele que te atende, que conduz tudo ali. Terceiro, configure um agente de IA, tá? Isso aqui ou você tem um entendimento já desse processo, né? Você já tem ali familiaridade com programação, ou você vai precisar de uma empresa para fazer isso, né? Construir o agente para poder fazer. Ou você vai dedicar um tempo seu, se você tiver, para aprender a fazer. Hoje você consegue aprender a fazer qualquer coisa. Tem o YouTube aí, gratuito. Você com tempo e paciência para organizar as informações, você faz qualquer coisa. E em quarto lugar, né? Quarto estágio aí, monitore e ajuste. Veja quais mensagens tá trazendo mais fechamento e vá refinando a gente. A gente aqui com nossos clientes tem um processo contínuo. É um mês inteiro refinando, olhando cada fluxo, otimizando a gente, quantas pessoas ele recebeu no atendimento, quantos por cento ele converteu, quantos por cento ele converteu com a venda casada, aumentando o ticket ali do cliente, tá? A gente analisa isso tudo, porque a gente vai buscar melhorar esses índices o tempo inteiro, certo? Com isso, em poucas semanas você já vai começar a sentir diferença real aí. Mais mensagens respondidas, mais agendamento, menos estresse, né? O atendimento, ele toma sua mente ali o dia todo, porque você está o dia todo pensando em coisas para responder, o cliente perguntou e ele vai ele vai fechar, ele não vai fechar, o que é que eu posso fazer para poder ele fechar, né? Quando é o dono de negócio, ele está ativo nisso aí. E nós aqui da Agência As Ideias, nós somos uma agência especializada nessa metodologia e também construímos agentes de IA com um protocolo de conversão autônoma, onde a venda acontece sem precisar do dono do negócio. Como eu disse mais cedo, deixei algo aqui para o final, estamos caminhando já para o finalzinho. Os mais interessados, tá? Até a Black Friday, estamos realizando consultorias gratuitas, onde entendemos o momento que sua empresa está, onde ela quer chegar
e quais os gargalos que estão impedindo de chegar e alcançar esse objetivo, certo? Depois a gente traça um plano de ação para eliminar esses gargalos e fazer você aumentar seu faturamento de 20 a 40% usando a base de clientes que você já tem. Aqui eu não estou falando sobre investir em tráfego pago. Se você já faz, ótimo. Mas se você não faz e tem uma base de cliente, tem um bom trabalho a ser feito, certo? E lá também eu mostro 5 ações para fazer já em novembro, usando os agentes de IA, e ter um aumento brutal aí nas suas vendas na Black, né? Quem está aí se preparando para Black e de fato quer dar um gás ali, né? Para fazer um caixa bom, esse é o momento. Quem tiver interesse em ter essa consultoria gratuita, me chama lá no Insta, tá? Fala que participou aqui da jornada, que a gente agenda essa consultoria com você. Quem não pegou o Insta, chegou depois, enfim, rodrigo.com.ia. Já segue lá, chama lá, a gente troca uma ideia, agenda essa consultoria. Vai ser, sim, quem sai da consultoria sai com um plano de ação, sabendo o que precisa fazer para aumentar o faturamento, para melhorar o atendimento, para ter tempo, né? Que é, como eu disse antes, é isso que eu vendo tempo. Então, eu forneço tempo para vocês. E para encerrar, eu quero deixar aqui uma reflexão. A IA não veio para tirar o seu trabalho. Ela veio para tirar o trabalho repetitivo e te devolver tempo. Tempo para crescer, inovar e lucrar mais. Hoje, quem responde mais rápido e com mais intenção ganha o cliente. E quem automatiza o que é repetitivo ganha liberdade. Então a pergunta que fica é: você quer continuar perdendo tempo com o WhatsApp, perdendo dinheiro e cliente, ou quer começar a ganhar dinheiro enquanto a IA trabalha por você? Se você quiser entender como aplicar isso aí no seu negócio, eu posso te mostrar os primeiros passos para criar o seu próprio agente de IA, tá? Mas o primeiro passo real é acreditar que isso é possível. E porque já está acontecendo agora. A inteligência artificial não é algo que vai acontecer, já é real. Não é uma moda que vem e passa, é uma tendência, tá? Quem está utilizando a inteligência artificial como seu aliado, tá com um diferencial competitivo gigantesco em relação à concorrência. Quem ainda está enxergando como algo distante, como inimigo, como muito difícil, aí vai levar um tempinho até entender ou até ser engolido pela onda e implantar no seu negócio ou de fato ficar para trás, como ainda a gente hoje ainda vai nas mercearias no interior, né, ver aquelas mercearias ali, saquinho de pão, tal. Mas quem de fato quer ter um negócio ali diferenciado, a inteligência artificial pode ajudar muito no em todo esse processo, tá? Beleza? Travou aqui? Não. É isso. Da minha parte, é tudo isso. Queria agradecer mais uma vez aqui a, a organização do evento. Para mim, assim, foi uma experiência. Desde que o Ale me fez o convite, né? Falou para mim e tal. Eu fiquei muito, muito honrado pelo convite, por ele abrir esse espaço para eu estar aqui. Ele é um cara fantástico, assim, toda a organização, tudo está acontecendo de uma forma espetacular. E quem tiver dúvida, chama lá no Instagram, a gente troca uma ideia. Sou eu que respondo lá no Instagram, não é nenhum agente, não é robô. É, Chama lá que a gente troca uma ideia, amadurece, não só sobre fechar negócio, mas sobre ideias, né? E é isso. Valeu? Valeu a todos. Muito obrigado. Um
ótimo final de domingo e ainda tem muito evento aí pela frente.